Olá, o programa Academia já está no ar. Hoje vamos falar sobre direito agrário, com ênfase nos direitos dos povos e comunidades tradicionais. A dissertação é do mestre em Direito Agrário, Daniel Gonçalves de Oliveira. Direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais dos Cerrados. Uma releitura intercultural do direito agrário em nossa América. Dissertação apresentada à Universidade Federal de Goiás para obtenção do título de mestre em Direito Agrário, sob orientação da professora doutora Maria Cristina Vidotti. Antigamente, no Brasil, não havia uma legislação específica para reger as terras, produções agrícolas e até os impactos no meio ambiente. Historicamente, só em 1850 que a primeira lei sobre o tema foi criada. Porém, a Lei de Terras, como era chamada, não atendia a todos. Apenas em 1964, com a publicação do Estatuto da Terra, que o direito agrário se concretizou. Atualmente, este ramo do direito faz parte do sistema jurídico da maioria dos países no mundo e trata de todas as relações jurídicas que envolvem a exploração da atividade agrícola e pecuária. E para debater este assunto com a gente, participam do programa a mestra em Direito, Estado e Constituição, Ana Caroline Machado da Silva, e o mestre em Direito, Rodrigo Portela Gomes. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, né? Já estiveram como expositores, agora estão como convidados. Muito obrigado por retornarem. Daniel, fique à vontade para fazer uma exposição inicial para que o espectador possa entender do que a gente vai falar aqui pela próxima meia hora. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. O trabalho trata, então, dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais sob uma perspectiva do direito agrário, partindo de um contexto amplo situado na América Latina e depois passa a um recorte específico nos Cerrados. Haja vista que nós temos uma dificuldade maior nesse bioma do reconhecimento dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais, sobretudo não indígenas e não quilombolas. Até porque a Constituição não diz explicitamente sobre os direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais não indígenas e não quilombolas. Então, a compreensão é sistemática a partir da leitura dos artigos 215 e 216, somada à Convenção 169 da OIT, que entrou em vigência em 2003. Foi ratificada em 2002 e entrou em vigência no plano interno em 2003. E o recorte no Cerrado se justifica, então, porque, além da desconsideração da presença dos grupos portadores de identidade coletiva, e aí todos os grupos indígenas, quilombolas, geraizeiros, comunidades de fundo e fecho de pasto e vários outros, que são chamados categoricamente de povos e comunidades tradicionais, há também a desconsideração do próprio bioma cerrado do ponto de vista da sua relevância biológica, o que é uma falácia. Inclusive a adjetivação na década de 70 por um ecólogo de que os cerrados seriam pobre e feio, e que os cerrados fossem ocupados pelas monoculturas agrícolas para que a Amazônia fosse poupada. A Amazônia não foi poupada e os cerrados foram ocupados e os povos e comunidades tradicionais estão sendo desterritorializados. A lógica atual está expressa na implantação do Matopiba, que a sua área está compreendida majoritariamente na região dos Cerrados, mais de 90% do Matopiba está no bioma Cerrados. Inclusive, a justificativa oficial para que essa última fronteira agrícola fosse promovida em nome de um desenvolvimento é que na região há uma agricultura de baixa produtividade e pouca rentabilidade. Isso ratificando, mais uma vez, o discurso oficial que conforma toda a gênese do Estado brasileiro no que pertine à estruturação da ordenação territorial. E nessa justificativa oficial não há a consideração, ou não houve a consideração dos povos e comunidades tradicionais presentes nesse espaço que compreende essa fronteira agrícola chamada de Matopiba. E aí, nesse esforço, então, a partir desse contexto, o trabalho se esforça para trazer uma nova dimensão para o direito agrário, sobretudo para o seu objeto, que está restrito à atividade agrária, numa perspectiva estritamente econômica, utilitarista do espaço e desconsiderando, então, as relações socioespaciais que estão diversas a essa lógica utilitarista, economicista, sobretudo ligadas aos povos e comunidades tradicionais, em uma perspectiva simbólica, social e cultural e também ambiental, que está presente
nos territórios dos povos e comunidades tradicionais. Todos eles, povos indígenas, sejam indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais. E também o trabalho traz a insuficiência do quadro normativo, sobretudo para os povos e comunidades tradicionais não indígenas e não quilombolas, em razão desse marco ser recente e insuficiente. Data de aproximadamente 20 anos, com a Convenção da Diversidade Biológica de 1998. Em linhas gerais, seria isso que o trabalho traz. Excelente, Daniel. Bom, eu vou abrir para uma rodada de perguntas e peço à Ana Caroline que faça a sua questão para o Daniel. Fique à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, Alexandre. É um prazer estar aqui de volta, né? Gostaria de agradecer à TV Justiça pelo convite. É um prazer estar aqui debatendo um tema tão relevante. Daniel, primeiramente gostaria de te parabenizar pelo seu trabalho. Ele tem uma profundidade teórica muito grande e é um tema realmente muito relevante para a realidade brasileira, a questão agrária, os inúmeros conflitos de terra que nós temos no país, e você propõe realmente uma desconstrução, uma modificação bastante profunda. E bem, no seu trabalho você traz justamente a crítica ao eurocentrismo como fundamento do direito agrário no Brasil e na América Latina como um todo. Essa centralidade nos conceitos de propriedade, de contrato, e eu acho que quando você traz isso, é principalmente um problema de efetividade da norma que a gente verifica na prática, porque essa norma ela não está adequada à nossa realidade, à realidade brasileira. E nesse contexto eu vejo também no seu trabalho uma abertura até para a gente discutir no direito à participação dos atores sociais na formação das normas, e gostaria de te perguntar como você pensa que nós podemos fazer essa intersecção que você propõe como forma de ruptura entre o campo jurídico e o socioambientalismo? Você acredita que uma mudança normativa pode ser importante, algum instrumento que você acha que possa ser primordial? E se você entende que a participação social tem um papel relevante nessa mudança? Sim, a participação social é imprescindível para que haja essa mudança, até porque os povos e comunidades tradicionais, organizados em movimentos, né, por meio das suas articulações, mobilizações, eles se colocam na cena pública para disputar esse espaço que é majoritariamente dominado pelas minorias que têm uma percepção do espaço agrário a partir de uma lógica dominante, puramente economicista, e que ditam, inclusive, as regras. E é importante a gente considerar que, nessa perspectiva, toda a estruturação normativa do que nós temos hoje, de ordenação territorial e de direito agrário, ela foi pensada a partir de uma lógica dominante e estruturada a partir da compreensão eurocêntrica do que deve ser a utilização do espaço. Por isso, desconsidera a presença dos povos e comunidades tradicionais, de modo geral. E aí nós temos que pontuar que antes mesmo dos portugueses chegarem ao Brasil, os povos originários já foram desconsiderados, na ocupação dos povos originários já foi desconsiderada a partir do Tratado de Tordesilhas, de 1494. Então, as terras que hoje compreende o Estado brasileiro já não eram mais dos povos originários em 1494. Eram juridicamente divididas, estavam juridicamente divididas entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola por conta do Tratado de Tordesilhas. E aí depois nós temos o regime sesmarial construído sobre o mito da primeira ocupação. A primeira ocupação não foram dos indígenas. E é claro que aí entra nessa perspectiva eurocêntrica, que até hoje perdura, inclusive um dos meus marcos teóricos é a teoria da decolonialidade, que nós, a partir dessa teoria é possível ler que o colonialismo teve fim para a maioria dos estados latino-americanos no fim do século XIX, mas perdurou por meio da colonialidade, que é a perpetuação da dominação por meio de todas essas estratégias de dominação que vieram implantadas com a lógica colonial, lá antes mesmo de 1500, né, como eu estou pontuando com o Tratado de Tordesilhas. Então, romper com essa lógica é necessária e esse rompimento e essa reestruturação do direito, a partir de sua ressignificação e a partir de outra matriz epistemológica, ela se dá por meio da participação social, sobretudo desses sujeitos coletivos de direito, que são os povos e comunidades tradicionais, quando eles se colocam, então, no espaço de disputa para dizer o direito. Inclusive, outro referencial teórico da minha pesquisa é a teoria praxeológica do Bourdieu, que ele diz que entende o direito como uma disputa pelo poder de dizer o direito. E é claro que nós sabemos que os povos e comunidades tradicionais estão em desvantagem nessa disputa, mas eles estão ali, né, se valendo de estratégias, inclusive da estratégia socioambiental,
para valorizar os seus modos de ser e de estar no mundo e, consequentemente, de utilizar o espaço e conformar os seus territórios por meio das suas territorialidades. Ótimo. Bom, eu peço agora ao Rodrigo que faça a questão. Rodrigo, seja muito bem-vindo novamente aqui. Por favor, fique à vontade. Primeiro, queria agradecer na pessoa da Alexandra, estar mais uma vez aqui com vocês. Acho que é um programa importante para comunicar e democratizar a produção científica do campo jurídico. Primeiro, Daniel, parabenizar novamente o seu trabalho. Como a Ana frisou, é um trabalho muito importante na perspectiva crítica para desenvolver, teoricamente, o direito agrário e tem impacto também em outros ramos jurídicos, como o direito ambiental e o direito constitucional. Nesse sentido, eu queria trazer um pouco mais da experiência próxima do empírico, que o seu trabalho também atravessa. Lendo o seu trabalho, me chama a atenção uma questão, é que você manuseia uma teoria crítica que você já fez menção no pensamento latino-americano e você traz para o trabalho uma ideia de vamos discutir o campo jurídico, vamos discutir o direito a partir de uma dimensão intercultural e que considere as experiências das comunidades e dos povos tradicionais. Então, me chama a atenção essa ideia de experiência e como ela pode impactar conceitos e práticas jurídicas. Nesse sentido, eu queria que você exemplificasse, trouxesse a partir de um exemplo, como essa experiência de alguma comunidade que fez parte do seu processo de campo tem impacto na construção ou na produção crítica, tanto de uma prática, mas especialmente como ela pode produzir teoricamente para a dimensão do direito agrário. Eu acho que essa dimensão é importante para comunicar, para a gente informar para o público a dimensão prática, a dimensão empírica que você observou. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. No trabalho, eu trago a experiência dos países que passaram por constituições recentes, por processos constituintes recentes, Bolívia e Equador, sobretudo sob essa lógica dos povos e comunidades tradicionais, e aí, sobretudo os povos originários que conformam majoritariamente a população desses países. É importante pontuar que a luta desses sujeitos, ela se inicia no final para os povos, comunidades tradicionais não indígenas e não quilombolas no Brasil, com os seringueiros na Amazônia, inclusive tendo o seu principal protagonista, o Chico Mendes, que depois é assassinado em razão da sua luta socioambiental. Mas essa luta ainda é anterior ao Chico Mendes na América Latina, e aí no que Henrique Leff chama de conformação de um campo socioambiental, em que nós temos esses sujeitos indo à cena pública e protagonizando a reivindicação desses direitos a partir de uma matriz intercultural. E aí é importante pontuar que esses países que passaram por processos constituintes recentes, Bolívia e Equador, apesar da instabilidade política atual, isso se deu sob os marcos da interculturalidade, porque esses povos foram às ruas reivindicando terra, vida e dignidade, território, vida e dignidade, rompendo com essa noção puramente economicista que permeava as lógicas, ou permeia ainda as lógicas majoritariamente das legislações e das políticas latino-americanas, dos estados latino-americanos. E a partir, então, dessa compreensão das territorialidades seringueiras na Amazônia, nós tivemos a criação das reservas extrativistas, que ao lado hoje das reservas de desenvolvimento sustentável, são unidades de conservação de uso sustentável, em que nós temos a presença das populações tradicionais. Permite-se a presença das populações tradicionais. Então, romperam com a lógica, inclusive, do próprio direito ambiental, das unidades de conservação, que estavam sob uma lógica extremamente preservacionista, que não permitia a ocupação humana. E aí os seringueiros vieram reivindicando, é claro, que as reservas extrativistas foram readequadas a partir também de um paradigma estatal, mas a partir da mobilização dos povos seringueiros. E aí a construção dessa territorialidade seringueira por meio das reservas extrativistas é um exemplo desse impacto que esses sujeitos causam no direito. Excelente, Daniel. Eu peço licença a você, peço licença ao Rodrigo, também à Ana Caroline. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fique conosco aqui no Academia. Estamos de volta com o programa Academia. Hoje estamos falando sobre direito agrário na dissertação Direitos Territoriais dos Povos e Comunidades Tradicionais dos Cerrados.
uma releitura intercultural do direito agrário em nossa América. A dissertação é do mestre em Direito Agrário Daniel Gonçalves de Oliveira. Estão aqui com a gente também a mestre em Direito, Estado e Constituição, Ana Caroline Machado da Silva, e o mestre em Direito, Rodrigo Portela Gomes. Bom, e eu já peço ao Rodrigo que, para a gente retomar os trabalhos aqui, você faça mais uma questão. Tá certo. Daniel, eu queria questionar algo que me chama a atenção também no seu trabalho. Tem uma dinâmica muito comum para quem estuda direito ambiental e para quem estuda direito agrário, tematizar a questão da presença da população tradicional, da população que faz uso e tem relação com o território, tem relação com o meio ambiente. E muitos desses estudos, como você falou, são mobilizados por uma dimensão preservacionista, né, que é um mito de uma natureza intocada, do qual a existência desses sujeitos no local é uma existência que pode colocar em xeque a proteção ambiental. E o seu trabalho tem uma perspectiva contrária, né, crítica a essa dimensão. E eu queria abordar com você em que sentido a gente pode produzir, a partir do seu trabalho, a compreensão de marcos, né, da teoria do direito agrário, em que leve em consideração os três elementos que você destacou no seu trabalho, né, que é pensar a territorialidade a partir de três eixos, que é a vida, né, que é a dignidade e que é o território. Então, como essa existência ou coexistência dos sujeitos com o meio ambiente, na verdade, ela é fundamental para a preservação ambiental e melhor, né, como a gente pode pensar criticamente a promoção desses direitos como uma existência socioambiental. Primeiro, é importante pontuar que a relação dos povos e comunidades tradicionais com seus territórios, elas se dão a partir de uma perspectiva que não separa cultura e natureza, diferente da lógica que permeia as territorialidades e os territórios econômicos em que há essa cisão de cultura e natureza, objeto, sujeito-objeto. Então, essa relação que os povos e comunidades tradicionais têm com o espaço, ela é de perspectiva socioambiental. Porque, apesar deles utilizarem os recursos naturais, né, que estão disponíveis em seus territórios, eles o fazem com baixo impacto ambiental. Então, as ações antrópicas dos povos e comunidades tradicionais nos espaços que ocupam não degradam o meio ambiente. Inclusive, nós temos reconhecido isso em um marco normativo, que seria talvez o primeiro marco normativo para os povos e comunidades tradicionais não indígenas e não quilombolas, que é a Convenção da Diversidade Biológica, dizendo que os povos e comunidades tradicionais, eles são responsáveis pela preservação do meio ambiente nos espaços que ocupam. E aí, talvez, o reconhecimento dos direitos territoriais, cumulado também ao interesse e à relevância biológica desses espaços que ocupam, estão intimamente ligados. Porque esses espaços em que a presença dos povos e comunidades tradicionais só tem interesse e relevância ecológica porque eles estão preservados justamente por conta da utilização de baixo impacto ambiental desses espaços. Né? Inclusive, as técnicas agrícolas que são empregadas por vários povos e comunidades tradicionais, elas consideram, inclusive, o ciclo biológico de renovação do próprio ecossistema em que elas está inserido o seu território, né? Considerando a lógica ecossistêmica e não apenas está fundamentada em uma lógica utilitarista. É uma relação social, é uma relação cultural que os povos têm com seus territórios. E aí a presença deles nos territórios não é incompatível com a preservação do meio ambiente, ao contrário. Né? Até há alguns estudos recentes que demonstram que os povos e comunidades tradicionais, por terem essa utilização de baixo impacto ambiental, são essenciais, por exemplo, para o cumprimento de metas com relação à questão climática, porque esses espaços são espaços em que há florestas, né, em que a vegetação ainda existe, e são espaços de ampla captura de carbono. Esse é um exemplo de que essa lógica não é incompatível, né? A presença dos povos e comunidades tradicionais nos territórios e a preservação ambiental. Perfeito. Daniel, eu fiquei curioso aqui, eu queria saber o que motivou você a fazer esse trabalho com essa temática. Bom, a minha mãe é assentada da reforma agrária num assentamento no interior do Mato Grosso, e aí eu me senti meio que
quando eu saí, né, quando eu regresso a esse espaço, sempre eu volto lá, é um espaço Cerrados e esse espaço está cada vez mais degradado e eu não consigo mais me ver nesse espaço como eu me via anteriormente, né? E eu me sinto meio que no livro, numa passagem do livro da Rachel Carson, que é a Primavera Silenciosa, em que ela volta a esses lugares da infância e a memória dela é incompatível com o que ela vê na atualidade. E também, além disso, né, dessa relação com o bioma cerrado, saudosa, né, desse espaço de onde eu venho, também a questão de estar próximo dos povos e comunidades tradicionais, né? Eu sempre, desde a graduação, eu trabalho com pesquisa, fiz iniciação científica e sempre envolvido com a temática dos povos e comunidades tradicionais. E aí no mestrado, em razão também dessa minha experiência, né, da minha vivência, é fazer esse recorte nos cerrados. Nada mais legítimo, né? Eu te perguntei isso porque você fala com tanta propriedade, né, tanto no campo teórico, mas também parece que uma vivência na prática, assim, com tanta desenvoltura, que a gente imagina mesmo que você tenha se debruçado sobre livros, mas também tenha estado em alguns lugares e tido algum tipo de vivência. Parabéns. Bom, eu peço a Ana Carolina que faça sua questão. Sim, Então, Daniel, a minha pergunta ela tem muita relação com a pergunta do Rodrigo e com a sua fala que você acabou de trazer, no sentido de que existe uma possibilidade de convivência, de criação de um regime de direito agrário que coexista com as práticas das comunidades tradicionais, porque justamente nós conseguimos, por meio dessa relação, realizar vários objetivos constitucionais, efetivar direitos sociais, a previsão de proteção do meio ambiente também. E você traz no seu trabalho as unidades de conservação como a principal forma de consideração dos elementos sociais no direito e nessa lida com a terra no Brasil. E você traz o ponto da reserva extrativista também, que é um marco realmente de reconhecimento de direitos após a luta do movimento dos seringueiros, tendo aí agora esses direitos com uma possibilidade de serem implementados. Porém, esse regime ele tem alguns limites, né? No caso das reservas extrativistas, a gente tem uma previsão de atividades que podem ser desenvolvidas que pode ser bastante restrita, né? O extrativismo, agricultura de subsistência, criação de animais de pequeno porte, um engessamento, às vezes que dificulta uma adaptação à realidade dessas comunidades, que não é estanque, né? Então, nós temos com as unidades de conservação um avanço muito grande e alguns problemas ainda para lidar, serem aperfeiçoados. Eu queria saber como você enxerga que esse regime tem atendido a essas demandas das comunidades tradicionais e o que ainda precisa ser aperfeiçoado. Então, primeiro é importante pontuar que as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável para os povos e comunidades tradicionais não indígenas e não quilombolas é praticamente a única forma de reconhecimento dos seus direitos territoriais. E há uma limitação muito grande com relação, sobretudo, à autonomia desses povos, a autonomia territorial mesmo, de gestão e uso dos recursos naturais e do território. Sob o meu ponto de vista, e isso é algo que eu ainda estou desenvolvendo, pretendo desenvolver na minha pesquisa no doutorado, é justamente com relação à inconstitucionalidade das reservas extrativistas e das reservas de desenvolvimento sustentável como forma de garantir os direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais. Isso a partir de uma compreensão de que a Convenção 69, que tem status supralegal, diz que a legislação que trata de povos e comunidades tradicionais deve ser uma legislação específica. E aí nós temos o tratamento das reservas extrativistas e das reservas de desenvolvimento sustentável dentro de uma lei geral, que é a lei do SNUC. E nessa perspectiva, então, não há a especificidade colocada na Convenção 69 tão necessária. E também a Convenção 69 diz que, quando se tratar de direitos dos povos e comunidades tradicionais, deve ser considerado seus usos e costumes e o seu direito consuetudinário. Isso também não é considerado na lógica das reservas extrativistas. E nos cerrados essa dificuldade é ainda maior. Nós temos a desconsideração do bioma a partir do seu ponto de vista biológico, que ratifica, então, o discurso de que não é necessário preservar os cerrados e, consequentemente, não é necessário existir essas unidades de conservação, sobretudo essas de uso sustentável. Nós temos no bioma cerrado apenas 8 reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável. Nenhuma delas tem plano de manejo, por exemplo.
Então, nós temos uma dificuldade muito grande de inserção dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais na sua totalidade por meio nesses instrumentos que estão colocados, né, que é a RESEX e a RDS. Até porque é considerado o núcleo econômico para que seja concedido, né, esse direito aos beneficiários, né? As populações tradicionais são consideradas de beneficiários, elas não são desconsideradas, então, enquanto titulares de direito de ocupação e de uso dos seus territórios, o que totalmente subverte a lógica colocada, inclusive, normativamente, mesmo nesse quadro incipiente no D4 que nós temos, aí tendo por base a Convenção 69 da OIT. Bom, você disse que está desde o início nessa temática e vem um doutorado por aí? Vem um doutorado por aí. Já começam os trabalhos, os estudos para ir atrás disso? Como é que está? Então, já estou na fase final de um processo seletivo, já saiu o resultado da prova oral. Estou esperando esses resultados se confirmarem, mas o que tudo indica, no ano que vem eu vou ser doutorando. Ótimo. E a publicação? A publicação da dissertação vai se tornar uma publicação ou não? Sim, a intenção é que se torne uma publicação. Eu já tenho alguns artigos publicados que são frutos dessas pesquisas, né, mas que têm recortes diferentes, leituras diferentes, alguns acessíveis ao público, em revistas, na própria revista do Direito Agrário, da Faculdade de Direito da UFG, tem um artigo, inclusive ele foi indicado pelo Ministério Público de São Paulo como leitura referencial para isso. E a intenção agora é fazer a publicação da dissertação, né, no formato de livro, e tentar fazer com que essa publicação seja mais acessível possível, né? Até na minha leitura, assim, na construção do texto, né, eu tentei privilegiar uma espécie de escrita que fosse mais acessível, para que também seja acessível aos povos e comunidades tradicionais, que são os principais destinatários do meu trabalho. E aí eu tentei também trazer uma linguagem mais poética, romper com aquele formalismo, né, do direito, na escrita de uma dissertação, e tentar trazer esse texto mais compreensível e sensível para os leitores. Parabéns pelo trabalho, pela profundidade. Obrigado por me dar essa oportunidade de estar aqui nessa discussão com 3 jovens brilhantes que a gente percebe, né, nessa discussão e nessa temática que é tão importante, né, como foi valioso que vocês trouxeram informação, conhecimento e conscientização para o público da Academia. Muito obrigado, Rodrigo, Ana Carolina, muito obrigado também. O Academia fica por aqui, você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Saúde e paz para você e até o próximo programa.